Aceita? Aceita entrar aí na sua casa? Com a sua permissão, entro na sua casa. Muitíssimo obrigado. Começando para toda a Altaneira e Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. A partir de agora, trarei informações de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. E agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem rabo preso com ninguém, com partido político, nem com o presidente da República, nem com o governador dos estados, nem com o senador da República, nem com o deputado federal, nem com o deputado estadual, nem com o prefeito, principalmente com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela rádio Altaneira FM ou pela live transmitida pelo Facebook. Altaneira Ceará Brasil, 11 de maio de 2019, 12 horas e 2 minutos, hora certa, hora de Brasília. Esse é o horário que eu estou entrando no ar. A partir de meio-dia, quando começa a música de abertura, meio-dia em ponto. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Paulo Henrique Maia já está entrando no ar. 26ª edição do programa. O tema de hoje, abordado, vai ser as eleições que se aproximam para Conselho Tutelar. Eu resolvi trazer esse tema, o tema de Conselho Tutelar, que muitas pessoas muitas vezes não entendem qual o trabalho de um conselheiro, diz que não faz nada e tudo. Vamos primeiro realmente saber qual é o trabalho do conselheiro tutelar, para depois cada um de nós poder fazer as cobranças. Na verdade, somos nós, eu e você, que elegemos os conselheiros tutelares, igualmente os políticos. Então nós temos o direito e o dever de cobrarmos a sua atuação. Entendeu? Então cada um de nós é quem votamos, então temos o direito de cobrar. Vou ler aqui para vocês a matéria que fala para realmente sabermos qual o trabalho do conselheiro. Segundo o Ministério Público do Estado do Paraná, o que faz um conselheiro tutelar? Cinco respostas às dúvidas mais comuns sobre os conselhos tutelares. Apesar de existirem há mais de 20 anos, os conselhos tutelares ainda são poucos compreendidos. São mais de 5.000 espalhados pelo país. Pode parecer bastante, mas ainda nem todos os municípios contam com esse órgão fundamental na defesa do direito da criança e do adolescente. O Promenino reuniu aqui as dúvidas mais comuns sobre os conselhos tutelares, como funcionamento e funções, e pretende esclarecê-las. A seguir, confira. Primeiro, qual o papel do conselheiro tutelar? Criado em 1990 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, os conselhos tutelares têm a tarefa de garantir os direitos da população de até 17 anos de idade. 17 anos e 11 meses é o trabalho do Conselho Tutelar defender. A atuação desse órgão ocorre diante de uma situação de ameaça ou de violação dos direitos com o objetivo de proteger a criança ou adolescente que está em situação de vulnerabilidade. O Conselho não é responsável por atender as crianças e sim atuar para que os órgãos responsáveis realizem o atendimento. Segundo, quem compõe o Conselho Tutelar? Segundo a legislação nacional, para ser conselheiro é necessário ter mais de 21 anos, residir na cidade onde se pretende atuar e possuir reconhecida idoneidade moral. Alguns municípios têm outros pré-requisitos estabelecidos por lei municipal. O conselho é composto por 5 pessoas que são escolhidas por meio de eleição na cidade. O processo eleitoral será unificado em todo o país e sempre ocorre no mês de outubro. No caso, esse ano 2019. E tem mandato de 4 anos, sendo permitido. Na época só permitia uma reeleição. Mas hoje, salvo engano, um projeto decretado por Bolsonaro, foi aprovado pelo Congresso, não me recordo bem,
pode ser reeleito quantas vezes quiser, como o cargo de vereador, deputado estadual, federal e senador, deputado distrital. Como entrar em contato com o Conselho Tutelar? Alguns conselhos tutelares possuem e-mail, telefone fixo e celular para atender às denúncias de violação de direitos. Em outros, o atendimento é apenas presencial. O cadastro mais recente de todos os conselhos tutelares do país está disponível pelo site, e quanto mais informação for fornecida, mais eficaz é o trabalho dos conselheiros tutelares. Outra maneira de fazer a denúncia é por meio do Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser anônima. O serviço funciona em todo o país e encaminha a denúncia para os conselhos tutelares. Tem também um aplicativo Proteja Brasil disponível para celulares e tablets. Identifica a localização do denunciante, identifica o endereço e telefone do conselho tutelar mais próximo. Quarto requisito: quais são as atribuições do conselho tutelar? Cabe a esse órgão receber e acompanhar casos de crianças ou adolescentes que estejam com seus direitos ameaçados ou violados. Segundo o ECA, isso pode ocorrer por ação ou omissão do Estado e da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos responsáveis e por ação da própria criança ou adolescente. A partir de algumas dessas situações, o Conselho Tutelar encaminha o caso para os órgãos responsáveis, que devem agir garantindo os direitos. Por exemplo, se a criança está sem vaga na escola, o conselho busca a escola ou a secretaria de educação para que seja providenciada a vaga. Quando o encaminhamento não resolve a questão, o conselho tutelar pode recorrer à justiça para que o órgão responsável tome as providências. Também é atribuída do conselho tutelar atender e orientar os pais e responsáveis, podendo aplicar medidas como encaminhamento para programas de promoção da família ou de tratamento e orientação a alcoólatras e toxicômanos e omissão de advertências quando houver conduta que ameaça o direito dos filhos. O Conselho Tutelar também é responsável por fiscalizar as entidades de atendimento, encaminhar demandas ao Ministério Público ou ao Judiciário, assessorar o poder público na elaboração do orçamento para planos e programas de atendimento aos direitos das crianças, entre outras ações. O quinto requisito, a qual o órgão Conselho Tutelar responde. Ele é vinculado ao poder público municipal, mas se caracteriza como instituição independente. Isso quer dizer que o Conselho não precisa da permissão de nenhum órgão para agir e que não é submisso à prefeitura. Assim, o conselheiro é um servidor público, no entanto, não é empregado e nem subordinado ao prefeito. O Conselho Tutelar pode ser fiscalizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Justiça da Infância e da Juventude e pelo Ministério Público, sendo que o Poder Judiciário pode rever uma decisão do Conselho Tutelar a partir do pedido de quem se sentiu prejudicado. As entidades e a sociedade civil também podem fiscalizar o funcionamento do Conselho Tutelar para garantir que cumpra sua função de proteção à criança e adolescente. Segundo também a fonte do Ministério Público, pelo promotor de justiça do Estado do Paraná, o Conselho Tutelar e a fiscalização de bailes, boates e congêneres. Será também que é trabalho do Conselho Tutelar fiscalizar bailes, boates e, resumindo, festas? Segundo aqui o promotor Murilo José de Giacomo, uma questão que sempre surge quando se discute o papel do Conselho Tutelar no sistema de garantias, idealizado pela Lei nº 8.069/90, para plena efetivação e proteção integral dos direitos infanto-juvenil, diz respeito à fiscalização, por parte do órgão, da presença de crianças e adolescentes em bailes, boates e congêneres, em desacordo com as disposições de portarias judiciais expedidas para regulamentar o acesso a tais locais nos moldes do dispositivo do artigo 149, inciso 1º do citado diploma legal. Tal atividade fiscalizatória
por vezes, acaba sendo exigida ou imposta por parte da autoridade judiciária ou Ministério Público, e não raro é exercida de forma absoluta, equivocada, num total desvirtualmente da atuação do Conselho Tutelar, como órgão de defesa dos direitos infanto-juvenil que é. Há relatos de conselheiros tutelares que passam a atuar como porteiros dos estabelecimentos comerciais ou locais de eventos, controlando o acesso e conferindo a identidade daqueles que adentram o recinto. E casos nos quais, uma vez constatada a presença de crianças e adolescentes em desacordo com a portaria judicial ou consumindo bebidas alcoólicas, são estes retirados à força do local, não raro com o uso de violência ou com a exposição do destinatário da medida a uma situação vexatória e constrangedora perante os demais frequentadores do evento. Desnecessário dizer que estas e outras práticas assemelhadas não devem ser levadas a efeito pelo Conselho Tutelar. Então, quer dizer, não é trabalho do Conselho Tutelar fazer esse tipo de trabalho, que não é um órgão de segurança pública e muito menos uma espécie de polícia de criança, encarregado da repreensão aos eventuais desvios de conduta praticados por crianças e adolescentes. Isso significa, no entanto, que o Conselho Tutelar não detém o chamado poder de polícia inerente a diversas autoridades públicas invertidas de atribuições específicas, como é o caso, por exemplo, da vigilância sanitária em relação às infrações praticadas por estabelecimentos que comercializam alimentos ou atribuições de combater possíveis violações de direitos de criança e adolescente, onde quer que estas estejam ocorrendo, que logicamente inclui estabelecimentos comerciais ou festividades em geral, em razão de contido no artigo 131 da Lei nº 8.069/90, verdadeira atribuição primeiro do órgão, a atividade fiscalizatória do Conselho Tutelar em locais onde se encontram crianças e adolescentes decorre de disposições explícitas, como é o caso do dispositivo do artigo 95 da Lei nº 8.009/90, bem como de outras implícitas, como aquela decorrente na combinação dos artigos 131, 194 e 258, todos do mesmo diploma legal. Com efeito, não haveria sentido em adotar o Conselho Tutelar na atribuição de oferecer representação à autoridade judiciária, quando da constatação de violação às normas de proteção relativa ao acesso e permanência de crianças e adolescentes em locais de diversão, se a atividade fiscalizatória de tais locais não fosse inerente às atribuições do órgão. Vale observar, no entanto, que tal atividade, além de ser comum ao Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário, inclusive no que diz respeito à atuação do Comissariado de Vigilância da Infância e da Juventude, não tem por objetivo flagrar crianças ou adolescentes em bailes, boatos ou congênere ou festividades, na perspectiva de sua repreensão, mas sim constatar a possível violação dos seus direitos por parte dos proprietários do estabelecimento, organizadores dos eventos e seus prepostos, e em outras, estes proprietários e pressupostos que devem recair a atuação repreensiva estatal. Então, quer dizer, o Conselho Tutelar, o trabalho dele é tipo, ou ver essa prática, ou a partir de alguma denúncia. Que tipo de prática? Um dono de um estabelecimento vendendo bebida alcoólica ao menor. Cabe ao Conselho Tutelar não é corrigir aquela criança, pegar por a orelha e levar para casa, não, da mãe, do pai, ou para as barbas da justiça, não. E sim, fazer uma ponte até o poder do Ministério Público, que é a promotoria de justiça, seja um promotor ou promotora de justiça, e ser constatado aquele ato que aquele dono do estabelecimento estava vendendo bebida alcoólica a menor, ele quem vai responder pelo crime. A atuação do Conselho Tutelar e dos demais integrantes do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente deve sempre ser direcionada em prol da criança
e adolescente, pois afinal a interpretação e aplicação de todo e qualquer dispositivo contido na Lei nº 8.069/90 deve ocorrer no sentido de sua proteção integral, tal qual preconizado pelos artigos 1, 6 e os incisos 2º da Lei nº 8.069/90. Assim, sendo, se houver mera suspeita do que determinados estabelecimentos, como boates, está sendo responsável pela violação dos direitos de criança e adolescente, o que pode ocorrer, a simples permissão de seu acesso ao local em desacordo com sua portaria judicial regulamentadora, a sua utilização como ponto para exploração sexual, por exemplo, cabe ao Conselho Tutelar, como ao Ministério Público e ao Poder Judiciário e aos demais integrantes do referido sistemas de garantia, agir no sentido de repreensão dos responsáveis pela violação, que devem ser punidos na forma da lei, da Constituição Federal, artigo 5º, e da Lei número 8.069/90. Devendo-se acolhidos evidências necessárias, notadamente os nomes, idades e endereços das crianças, adolescentes, e o nome dos seus pais ou responsáveis e de testemunhas do ocorrido, dentre outras, e deflagrado por iniciativa do próprio Conselho Tutelar o procedimento judicial para a apuração da infração administrativa prevista no artigo 258 da Lei nº 8.069/90, que essa lei número 8.069 é o chamado ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale repetir que a mencionada repreensão não deve recair contra as crianças e adolescentes, eventualmente encontrados no estabelecimento em desacordo com a portaria judicial ou mesmo ingerindo bebidas alcoólicas, que devem ser convidados, jamais obrigados a deixar o local. Se necessário, o Conselho Tutelar deve acionar os pais ou responsáveis para que este se dirija ao local e apanhe seus filhos. Então, quer dizer, o trabalho do Conselho Tutelar é quando presenciar uma criança nesse negócio não, nos estabelecimentos, né, como numa festa, um menor de idade ou consumindo bebida alcoólica, o Conselho Tutelar chama ele, meu filho, vamos para casa. É até aquela poesia de Amazonas, seu pai está preocupado e sua mãe lhe procurando. Só que a gente sabe que muitas das vezes isso se torna irresponsabilidade dos pais e das mães. Vou terminar de ler o texto. Importante jamais perder de vista que o Conselho Tutelar não deve substituir o papel dos pais ou responsáveis, mas sim incumbe ao órgão orientá-los e, se necessário, deles cobrar uma mudança de atitude para que exerçam, logicamente sem usar de autoritarismo ou violência em relação aos seus filhos e púpilos, sendo que em qualquer caso a criança e adolescente encontrada no estabelecimento em desacordo com eventual portaria judicial ou consumindo bebidas alcoólicas devem ser tratados como vítimas daqueles que permitiram seu acesso indevido a locais ou lhes forneceram a referida drogas lícitas e ilícitas. Então, quer dizer, de acordo com a lei, a partir do momento que uma criança de 17 anos de idade e 11 meses e 29 dias, se o mês for de 30 ou de 31, no caso é 30 dias, vamos supor que o mês é de 31, aquela criança de 17 anos, 11 meses e 30 dias, só faltando um dia, muitas vezes faltando uma hora para seu aniversário, completar 18 anos. A partir do momento que constatada aquela criança, certo, de 17 anos, quase 18, em uma festa ou consumindo bebida alcoólica, aquela criança ele não é vítima. Aliás, ele não é o culpado daquilo, ele é vítima daqueles que permitiram seu acesso indevido ao local. Misto se faz destacar, no entanto, que muitos mais do que atuar de forma repreensiva, deve-se procurar agir de forma preventiva, cabendo ao Conselho Tutelar,
ser necessário provocar o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, o CMDCA, no sentido da deflagração de uma campanha de conscientização junto aos empresários responsáveis pelos estabelecimentos e eventos atingidos pelas portarias judiciais, no sentido de que é seu dever cumprir fielmente tais determinação, fazendo eles próprios ou por meio de prepostos ao Conselho Tutelar ou qualquer órgão público, um rigoroso controle de acesso aos respectivos locais de diversão, através da comprovação da identidade e idade dos frequentadores e seus acompanhantes. A fiscalização do estabelecimento ou do evento, seja pelo Conselho Tutelar, representante do Ministério Público, do Poder Judiciário ou outro órgão público, deve ser feita de inópino. Não há necessidade sequer que isto seja feito toda semana. E para cada criança ou adolescente encontrado de forma irregular, deve corresponder uma representação pela prática da infração administrativa prevista no artigo 258 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, para cada criança ou adolescente encontrado no local, devem corresponder um procedimento judicial e uma multa distintas. Vale dizer que a responsabilidade pela fiscalização de tais estabelecimentos e eventos não é apenas do Conselho Tutelar, mas também do Ministério Público e do Poder Judiciário, que devem ser convidados a participar ou, pelo menos, informando das diligências realizadas pelo Conselho Tutelar neste sentido, que também poderão contar com a elaboração das polícias civis e militar, valendo neste sentido observar o disposto do artigo 136, inciso 3º, da lei número 8.000, quer dizer, então, é trabalho do Conselho Tutelar, pelo que eu estou lendo aqui, segundo que o promotor de justiça, certo, do Estado do Paraná, fiscalização de tais estabelecimentos do Conselho Tutelar, mas junto com demais órgãos, seja do Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil. Então quer dizer que o Conselho Tutelar tem poder para requisitar, fazer essas diligências e requisitar todo esse aparato do Poder Judiciário, Ministério Público, que se faz com o promotor de justiça, o Poder Judiciário é o juiz e seus assessores, e Polícia Militar também, principalmente nessas cidades interioranas como a nossa, o que se encontra só é só Polícia Militar, não tem civil não. Importante também destacar que a rigor não há necessidade de que a autoridade judiciária, Ministério Público ou quem quer que seja, exija do Conselho Tutelar a fiscalização de tais estabelecimentos e eventos, e muito menos que estabeleçam a forma como será realizada, seja porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo que não está de qualquer modo àquele subordinado, seja porque tal fiscalização, como acima referido, deve ser por aquele órgão natural espontaneamente exercida, da forma como o colegiado entender mais adequada e eficaz. O correto em casos semelhantes é que haja o entendimento entre o Conselho Tutelar, Autoridade Judiciária e Ministério Público, bem como o CMDCA, Polícias Civis e Militares, de modo que sejam planejadas estratégias de ação conjunta e coordenada, antes de mais nada, no sentido da orientação dos proprietários do estabelecimento, numa perspectiva eminente preventiva, como acima mencionado. Então, a propósito, os proprietários do estabelecimento e de locais onde se realiza evento devem ser alertados que, para efeito de sua responsabilização, não será aceita a velha desculpa de que a venda foi feita a algum adulto que depois repassou a bebida ao adolescente. O artigo 70 da lei número 8.069/90, a expressão em determinar que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violações dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, os proprietários do estabelecimento ou de locais onde se realizam evento e seus pressupostos têm o dever de impedir que crianças ou adolescentes consumam bebidas alcoólicas no local, sendo certo que, na forma do artigo 20 do Código Penal, quem de qualquer modo concorrer para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua
com culpabilidade, ou seja, aquele que fornece bebida a uma criança, sabendo ou assumindo o risco que o mesmo a repassará a uma criança, a um adulto que repassará a uma criança, quem vender bebida a um adulto, sabendo que aquele adulto vai repassar para uma criança, estará também participando do crime e poderá ser preso em flagrante juntamente com seu autor. A orientação aos proprietários dos estabelecimentos locais onde se realizam eventos acerca das consequências do descumprimento de normas de proteção, somada à realização de operações conjuntas a seres combinados com o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, etc. Fará com aquele que exerçam um maior controle sobre o acesso e permanência de crianças e adolescentes locais, bem como quanto ao fornecimento de bebidas alcoólicas direta ou indiretamente, contribuindo assim para evitar ou ao menos minimizar os problemas da recorrência. Então, um texto muito grande, essas são as palavras do promotor de justiça do estado do Paraná, deixando bem claro que eu de início até achei que não era o trabalho do Conselho Tutelar, mas é sim fiscalizar esses locais, mas sim em operações, não é todo dia, não é semanal, mas em operações, vamos supor que de 2 em 2 meses. Os períodos de festa aqui no nosso município de Altaneira, no festa de padroeira, mês de outubro, as quadrilhas, salvo engano, em junho, né? Então é trabalho do Conselho Tutelar acionar os demais órgãos. Quais os órgãos? Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia. E aí o Ministério Público e Polícia Judiciária, que Polícia Judiciária? O Poder Judiciário faz essa ponte à Polícia Civil e Militar com ordem e vão fazer essas operações nessas festas para que sejam sanados esses problemas. Mas vamos aqui, eu acabei de ler aqui para você, ouvinte, para você que me acompanha pelo Facebook, o trabalho do conselho. Mas o trabalho do pai e da mãe que bota um filho no mundo, qual é o trabalho do pai e da mãe que coloca um filho no mundo? É deixar esses filhos menores ir para as festas? É deixar os filhos menores beber? Você que está me ouvindo, quantas vezes você não já viu menores bebendo dentro de casa, do pai e da mãe, e o pai e a mãe presente vendo aquela situação? Depois aquele filho vai dar problema na rua. E aí muita gente quer pôr a culpa na justiça, nos presídios que está lotado de gente irresponsável, que cometeram atos ilícitos, menor dando trabalho aí no meio de rua, dando trabalho ao Conselho Tutelar. O povo diz, cadê o Conselho Tutelar que não faz nada? Certo, o Conselho Tutelar tem um papel importante de exercer o seu trabalho, mas cabe o pai e a mãe exercer também o seu papel dentro de casa, porque eu sempre digo, são as palavras do ex-senador Magno Malta, casa de pai, escola de filho. O que o filho reflete na rua é o que vê dentro de casa, é a criação que ele teve, muitas vezes a criação mimada. Ainda tem muitos pais e muitas mães que dizem assim, mas eu não posso comer o filho não. Como é que tu colocou essa criatura no mato, esse cristão? Tu é um pai que gerou esse menino, a mãe que carregou esse cristão 8, 9 meses dentro de uma barriga, ou até menos se nascer antes do tempo, que um se avexa mais do que os outros. E aí tem muita mãe que diz, não, eu não, já fiz o que eu pude, não posso fazer mais nada não. A mãe que diz, né? A mãe colocou o filho no mundo, mas por que chegou um extremo que ela não pode fazer mais nada? Porque ela deixou brechas. E não se pode fazer isso. Tem que se criar o filho com respeito, mas também que mediante também que se crie, que ele respeite o pai e a mãe, que ele não fuja das regras de casa. Não é com ditadura que eu quero dizer não, para depois não ter ninguém dizendo que eu estou dizendo que é para criar o filho duramente, com perversidade. Mas tem que ser corrigido. Isso é bíblico. Né? Filho sem correção é a vergonha do pai e a decepção da sua mãe. Então, que cada um faça sua análise e veja que forma se corrigir. Certo? Seja de castigo, de que forma seja. Então, esses filhos mal criados, muitas vezes, dando trabalho em escolas, também é bom dizer isso, são
o que vem em casa. O pai e a mãe. O pai e a mãe não pode com os filhos porque deixaram brechas para que ele burlasse isso, mimou o filho, deu tudo o que tinha. O maior erro, como eu já citei aqui, segundo o grande psicólogo espírita e escritor de vários livros também, até na área educacional, Rossando Klinger, ele disse: o maior erro é quando um pai ou uma mãe diz assim: não, eu estou me esforçando para me dar tudo a meu filho que eu não tive. Ele disse: isso é um erro gravíssimo, que você está tendo toda a responsabilidade que ele irá ter, porque você só é quem você é porque você teve todo o trabalho, você teve todo o esforço, e então você está tirando toda essa responsabilidade dele. Você está tirando aquela estrada de barro que é para ele passar e você asfaltou, então ele vai passar só no chamado, só no molinho, só quando diz o ditado, comer bem molinho, só botar na boca e engolir, que já está mastigado, como diz nosso ditado. Então é sim o trabalho do conselho tutelar fazer esse tipo de coisa. Mas também é trabalho do pai e da mãe corrigir o filho, por ordens. Que nem a gente sabe que tem muitos pais e muitas mães, eu não estou dizendo todos, que tem muitos pais e muitas mães que é quem próprio dão bebidas a seus filhos, bebidas alcoólicas dentro de casa. Não, eu estou dando aqui um pouquinho de cerveja a meu filho que é para ele experimentar, que é para meu filho ser homem. E quer dizer que é um copo de bebida alcoólica ou um cigarro, também envolve isso, é um cigarro que vai determinar se seu filho vai ser homem ou se sua filha vai ser realmente uma mulher. Quer dizer que precisa ele sair de si a partir do álcool que é para poder ser um homem ou uma mulher. Isso está totalmente errado. Tem que corrigir, proibir que faça o uso dessas bebidas, do cigarro, que prejudicam mais ainda a saúde. Na própria carteira do cigarro está lá o que é que o cigarro provoca. E você teima em fumar. Você teima em beber. Tudo bem, você já tem sua consciência, você já é maior de idade, mas não dê a seu filho, não. Não dê, faça a correção para depois ele não estar dando trabalho. Porque o que a gente vê, o que é que eu quero dizer em dar trabalho? Porque o que a gente vê, que a maior parte não, todos esses menores que faz uso de bebida alcoólica é só para dar trabalho. Muito em cima do veículo, vai dar trabalho à polícia, fica empinando em meio de rua, fica correndo em alta velocidade. Aí o que é que acontece? Termina acontecendo. Vai passando num beco, bate num pai de família, muitas vezes que está com a criança. E quem é que morre? O bêbado não costuma nunca morrer. Agora é gente de sorte, viu? É um povo de sorte. Costuma nunca morrer e mata aquele que ia certo. O erro é que pode acontecer isso aí. Aí leva um acidente, ocupa um leito. Muitas vezes uma pessoa que veio a cometer alguma doença grave de saúde, sem provocação consciente, vai procurar uma vaga no hospital, não tem, porque está ocupado com quem levou um acidente de moto. Como eu digo, isso não é que eu quero dizer que seja normal um acidente de moto, mas muitas vezes em decorrência do álcool. A pessoa ingeriu o álcool e montou em cima do veículo, então ele está consciente do que pode acontecer, que álcool e o volante não dão bem. Então termina ocupando a vaga dentro de um hospital de uma pessoa de bem que está precisando. Eu não estou dizendo que é uma pessoa que vai certo, que carro de moto, que vai ocupar uma vaga no hospital. Não. Eu estou dizendo quem responsavelmente bebe, faz o consumo do álcool e vai subir numa moto, vai dirigir um carro. Então essa educação, casa de pai, escola de filho, começa dentro de casa. Essa correção. O Conselho Tutelar tem o seu trabalho, o Ministério Público o seu, mas todo mundo em conjunto. A polícia tem o seu trabalho, mas em conjunto com o pai e com a mãe. E não diga mais que você não pode com o seu filho. Se você não pode, entregue ele à justiça, que a justiça pode. A justiça vai mandar ele para uma casa de detenção, para ele sair pior do que ele entrou lá. Mas ele vai para o local. Tem de sua responsabilidade, já que você não pode mais. Porque você diz que não pode mais, ele continua dando trabalho aos outros. Mande para as barbas da justiça que ela pode tomar de conta, dar de conta disso. Então, se houve muito essa cobrança ao Conselho Tutelar, eu não estou defendendo aqui o Conselho Tutelar, porque eu nem tenho, nem quero procuração para defender. Cada um que se quiser
ser bem falado, que exerça o seu trabalho correto, mas eu estou dizendo que em conjunto ao Conselho Tutelar e aos demais órgãos, entre em conjunto o trabalho do pai e da mãe, a correção do filho, não deixar que o filho, ainda menor de idade, ande por esse caminho tortuoso, e muitas vezes até maior de idade, porque não quer dizer que você completou 18 anos de idade, que você se domina, não. A partir do momento que você estiver dentro da casa do seu pai e sua mãe, você tem que rezar na cartilha deles. Se você quiser mandar em sua vida, sai dentro de casa e vá ter sua própria vida. Aí você pode rezar em sua cartilha e fazer seu próprio ABC, né? O ABC do sertão, como dizia Luiz Gonzaga. Mas a partir do momento que você pode ter 50 anos, 100 anos de idade, você está dentro da sua casa, seu pai e sua mãe, então você tem que obedecer o que eles querem. Muitas das vezes é o melhor, mas também tem muitos pais e mães responsáveis e irresponsáveis, aliás, que dão bebidas alcoólicas, bebem na frente do seu filho, que isso também é um erro. Fazer uso de álcool na frente do filho, mesmo que você não esteja dando bebida alcoólica a ele, você está incentivando, porque estudos comprovam que até os 21, 22 anos de idade, a mentalidade, a consciência ainda está em fase de crescimento, principalmente nos primeiros anos de vida, até os 3 anos de idade, é que aí está em formação mesmo. Então, tudo que aquela criança vê, ele absorve. Se ele vê o pai e a mãe bebendo, ele vai também consumir. E quando o pai e a mãe for barrar, ele diz: pai e mãe também não bebe, por que eu também não posso beber? Pai e mãe também não fumam, por que eu não posso fumar? Pai e mãe também não mente, por que eu também não posso mentir? Pai e mãe também não compram fiado e não quer pagar, por que também que eu não posso comprar fiado e não pagar? Eu também posso veacar o povo, que pai e mãe também veacam. Entendeu? Então, são essas máximas que essas criançadas usam. Tem muitos pais e muitas mães que criam seus filhos de uma forma que merece ser copiada, não exemplar. Porque pessoas más é quem serve de exemplo. As boas devem para ser copiadas. Então, muitos pais e muitas mães criam irresponsáveis. Muitas vós que criam seus netos como se fossem mães, e tios, e entre outros. Até sem ser de sangue, cria de uma forma correta, certo? Mas a maior parte cria dessa forma incorreta. Né? A criançada, segundo a lei, é criança até 17 anos, faz uso de bebida alcoólica, pois você, pai e a mãe, toma a chave do veículo para que ele não vá subir em cima daquele veículo, que ele pode acometer um grave acidente. Se ele quer morrer, que ele morra só, mas possivelmente, a partir do momento que ele monta em cima do veículo, ele não vai cair só. Ele vai bater em alguém, vai bater no carro de um pai de família que vem corretamente, vai bater numa mãe de família, numa pessoa em cima de uma moto que vai corretamente. Isso também é uma lei que deve ser revista, porque é uma discussão que há muitos anos vem tendo no Congresso Nacional sobre a lei da maioridade penal, né, que só é maior de idade a partir de 18 anos de idade, até 17 anos é criança. Mas o ex-senador Magno Malta dizia que criança não confunde chupeta com escopeta. Né? O que a gente está vendo é que a criançada de hoje, segundo a lei, é criança. Né? A criançada de hoje, de 12 até 17 anos, tudo roubando aí e não pega nada. Né? Pega não, vai só 2 anos, 1 ano, 2 anos não, caso de detenção, sai pior do que entrou. Né? Até essa idade não pega quase nada não, é só umas aulinhas que vai ter lá na casa de detenção e tudo, é só um passatempo, né? É só um passatempo, comendo bem, a custa do povo brasileiro, do cidadão de bem, que muitas vezes ele lhe assaltou, certo? Você sabia que é você quem sustenta ele lhe assaltou e você ainda vai dar o almoço e o jantar dele, lá para ele poder pagar, e não vai devolver o que lhe assaltou. Então, o ex-senador Magno Malta, ele tinha uma lei que era a seguinte: a partir do momento que essas determinadas crianças, entre aspas, seja a idade que for, se ele com 8 anos de idade cometeu algum crime, matou, assaltou, fez alguma coisa, dentro da lei que vier crime, ele já perdeu a maioridade penal dele. Se foi com 10 anos de idade, ele cometeu aquele prática ilícita, cometeu o crime, ele já vai responder como maior. Mas como era esse responder com maior que o ex-senador Magno Malta dizia? Ele disse:
não é colocar ele dentro de um presídio, porque se for colocar uma determinada criança dela, uma criança dessa, dentro de um presídio, como aqui a gente conhece o famoso Torão, quem está preso lá tem medo desse menino. Esse pessoal velho que está lá, muitos traficantes, essas pessoas que roubaram, assaltaram alguma coisa que estão lá, tem medo dessas crianças. Entendeu? Então eu quero que o senador Magno Malta determinava. A lei que ele propôs era a seguinte: essa meninada iria ser pego para reciclagem. Que tipo de reciclagem? Iriam colocar eles para treinar esportes como futebol, luta, jiu-jitsu, esse tipo de luta, né? Karatê, esse mesmo de tipo de luta, é um nome esquisito, jiu-jitsu, kung fu, não sei mais o que, karatê, capoeira, não, mas o menino disse que é bom em futebol, vamos botar pro futebol, não, mas é bom aqui é pro vôlei, vamos botar pro vôlei. Magno Malta disse, está com mais de 35 anos que eu tiro drogado da rua. Está com mais de 35 anos que o ex-senador Magno Malta tira drogado da rua. E ele tira na prática de esportes. Tem na prática de luta. Eu não me recordo como é o nome da luta lá que eles fazem. Mas tem pessoas lá que ele recuperou. Todos eles recuperam através de luta, de esporte. Que vão concorrer nos Estados Unidos. Quer dizer, se recupera da droga, não fica fazendo mais uso das mesmas, ainda fica sendo campeões, tendo um esporte, tendo algo para se destacar e muitas vezes para poder viver sua vida de uma forma correta, trilhando o caminho correto. Então essa é uma lei que deveria ser revista, não reduzir como é que diz? A maioridade penal para 16. Os meninos vão começar a assaltar com 8 e com 10, porque eles são ensinados por esses traficantes. Muitas vezes nesses morros, né, nas favelas, que tem muita gente de bem, mas também tem muita gente que não presta. Nas favelas, os traficantes é quem treina esses meninos. E a família fica calada. Por quê? Primeiro ponto, quem dá proteção às famílias são os traficantes, onde o Estado não entra. Entra também, não tem como não se falar em política. Não tem como não se falar. Porque todos isso que vem acontecendo, esses problemas sociais, é através dela que se resolve. E é através delas que são causados esses problemas sociais. Então, muitas vezes, o Estado não chega até a favela porque não consideram aquelas pessoas nem seres humanos. Eu me recordo aqui da frase do símbolo da honestidade do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, em seu discurso sobre a campanha da fraternidade no ano de 2000 e, salvo engano, 14, não me recordo bem, e ele disse que são dois os mundos, os que têm e os que não têm. Que os que não têm não são ao menos considerados seres humanos pelos que têm. Por quem tem dinheiro, a maior parte deles não consideram as pessoas pobres como seres humanos, ou consideram uma minoria muito pouca que tem dinheiro, que não é orgulhosa, que faz conta daquele que não tem, né? Nem o que comer. Entende? São dois os mundos, os que têm e os que não têm. Os que não têm não são ao menos considerados seres humanos. E ele até dizia de onde teria que vir a campanha da fraternidade, pelos que têm ou pelos que não têm. E aí Pedro Simon disse, suas falas, o ex-senador, representando o estado do Rio Grande do Sul. E ele dizia, né, os que não têm não são ao menos considerados seres humanos. Não são ao menos considerados pessoas. Por muitas pessoas, quem não tem nada, um morador de rua, não é considerado nem um ser humano. Tem coragem de dar nem um prato de comida, um pão, nem um bom dia. E aí ele disse, de qual parte deverá vir a campanha da fraternidade? Para quem atingir? Aos que têm dinheiro ou aos que não têm? E ele disse que andou pelos dois lados, os que têm e os que não têm. E ele disse que a campanha da fraternidade, ela deve ser ensinada pela sua fala. A gente vê que a campanha da fraternidade, ela deve ser ensinada por aquele que não tem. E na fala do símbolo do Rio Grande do Sul, ele dizia o seguinte, que aquele que não tem, divide o pouco que tem com seu irmão. E é verdade.
Você anda no seu dia a dia, eu falo isso em termos geral, com comportadas exceções, e você não vê, com comportadas exceções, uma pessoa que tem condição de dizer assim, eu vou juntar aqui 2 pacotes de arroz e dar a fulano que não tem hoje o que comer. Com raríssimas exceções não se vê isso, mas você vê a quem só tem meio quilo de arroz, tira 255 gramas e vai dar aquele vizinho. Quer dizer, aquela pessoa só tem meio quilo de arroz, é só o que tem que comer. Aí ele reparte, como a gente fala em nosso dialeto, divide. O reparto é como fala no nosso dialeto, você sabe o que é. Divide aquele meio pacote de arroz, aquele meio quilo, e dá ao seu vizinho e vai comer aquele outro meio quilo. E aí Deus é quem vai dar o outro do outro dia para eles comerem. Mas você não vê o rico dizendo assim, com raríssimas exceções, que tem muita gente que tem condição boa, até muita gente não sabe interpretar aquela máxima que o jovem rico perguntou a Cristo o que poderia fazer para ganhar o reino do céu. Era uma coisa assim. E aí Cristo disse que ele vendesse tudo que tinha e desse os pobres. E aí ele olhou assim, imaginou, eu vou dar nada do que eu tenho, vai embora, deixei. Aí caiu no mundo. Aí os outros disseram, os outros imaginaram, os apóstolos que estavam com Cristo, se os que têm dinheiro não vai ser salvo, imagine nós que não tem nada. Ele ainda tinha essa cultura, né? Que imaginava, não, para você ver do tanto de tempo que vem essa cultura de quem tem alguma coisa é quem comanda o pedaço. Aí ele imaginava, se nós que não tem nada, se ele que tem tudo, tem dinheiro, tem tudo, não vai ser salvo, imagine nós. Interrogaram até a Cristo. Aí Cristo disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Muita gente acha que é todos os ricos que não entram, mas não é bem assim. Ele quis dizer pelo rico é o chamado rico soberbo, orgulhoso que não faz uma caridade a ninguém, né? Não dá o chamado copo d'água a ninguém. Então, esse era o tema hoje abordado, que está próximo às eleições para conselheiro tutelar. Então que façamos uma reflexão, porque é cada um de nós que votamos, mas cabe a cada um de nós, aquela pessoa pediu o seu voto, você analisa as ideias daquela pessoa e vê o primeiro aspecto a ser analisado, vida ilibada. Essa pessoa, como ela é diante da sociedade, essa pessoa é uma pessoa confuseira, briguenta. Como é essa pessoa? Essa pessoa tem uma vida ilibada. O que é uma vida ilibada? Essa pessoa é manchada na justiça. Por que ela é manchada na justiça? Então esse é o primeiro ponto a ser analisado para votar vamos supor em política, mas o que eu estou abordando aqui é uma política de conselho tutelar. Então, que processo essa pessoa tem? Então, converse com aquela pessoa, eu posso até votar em você, mas eu quero que quando você chegar lá, desenvolva um bom trabalho, né? Faça diferente. Eu quero que você desenvolva o que tem que ser desenvolvido. Pesquise, estude o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Pesquise sobre quais são as atribuições do Conselho Tutelar e desenvolva. Aí muita gente diz assim, mas uma andorinha só não faz verão. Mas nós esquecemos que começa. Porque para poder fazer verão, teve aquela primeira andorinha que deu o primeiro voo para os demais seguirem atrás. Então, nem que seja você a única pessoa que vá e desenvolva um trabalho bonito à frente do Conselho Tutelar, mas pelo menos a sociedade vai ter uma imagem diferente do Conselho Tutelar. Porque a sociedade vai dizer, fulano ali está fazendo a parte dele. Agora não depende só dele, também depende das barbas da justiça. Porque a gente também há de convir que a nossa justiça é lenta. Então, a sociedade vai dizer, fulano ali está fazendo a sua parte, mas não depende só dele, mas pelo menos aquela pessoa vai honrar o seu papel. Então, cabe a você que vamos votar, chegar em quem você escolheu, e não, aliás, irá escolher para votar, que ainda vai ser feito as provas, a seleção, e aí eles vão poder entrar a campo, né, os escolhidos, quem fizer por merecer, né? Estudou o Estatuto da Criança e do Adolescente, estudou as leis que precisa, faz a prova e se passar vai para campo pedir a voto. Então cabe a eu e cabe a você perguntar a essa pessoa o que é que ela quer fazer lá.
se ela quer fazer um trabalho diferente. Você pergunta, o que é que você quer, por que é que você quer ser conselheiro tutelar? A pessoa vai dizer se é para desenvolver o trabalho ou é para ganhar o dinheiro. Se for para ganhar o dinheiro, infelizmente uma pessoa dessa, eu lhe digo, sou réu, confesso, não merece o meu voto. Certo? Se for só para ganhar o dinheiro, eu não voto, porque eu não sou nem obrigado nem a votar em conselho tutelar. Agora, se for para fazer um trabalho bonito, eu acredito que essa pessoa vai ter vergonha na cara de dizer que vai desenvolver um trabalho correto e ela realmente vai desenvolver. Porque cabe a cada um de nós, se essa pessoa lhe prometeu isso, de desenvolver o trabalho que precisa ser desenvolvido à frente do conselho tutelar e não fazer isso, cabe a eu e a você cobrar essa pessoa. Eu votei em você, então eu quero que você desenvolva o trabalho correto. Porque se você não desenvolver, eu vou ser seu carne e seu pé. Certo? Eu vou lhe perturbar. Porque você tem que fazer o que você prometeu em campanha. Então isso não se estende só apenas ao conselho tutelar. E sim a todas as políticas eletivas que cada um eleitor vota. Mas em termos que está próximo a eleição para conselho tutelar, é dessa que eu estou tratando. Como é a forma de cada um de nós votar. Primeiramente, ver a vida ilibada daquela pessoa. Ela tem a vida ilibada ou como ela é manchada na justiça, por quê? Então aí vamos para o segundo ponto. Perguntar a essa pessoa o trabalho que ela quer desenvolver. Então a partir do momento que essa pessoa diz que quer, não, eu quero ir para lá pelo emprego, para ganhar o dinheiro, pois essa pessoa não merece o meu voto. Agora, se ela realmente for desenvolver um trabalho correto, ela conta comigo, com o meu voto. Eu tenho certeza que ela conta com o voto de muitos, prometendo isso e cumprindo. Porque nós temos que apostar as nossas últimas fichas que nós temos como Deus, nessas pessoas, para que possam desenvolver um trabalho e que possam influenciar para mudar o país. Porque eu sempre estava falando aqui, muita gente critica o conselho tutelar. No programa da semana passada eu falei que muita gente critica os políticos, diz, todo político é ladrão. Mas o político ele é ladrão porque ele é o reflexo da sociedade que nós vivemos, com raríssimas exceções de pessoas de bem que existem. Se o político é ladrão, por que você não entra para ser a pessoa honesta, correta? Entre e faça diferente. Mas se houve muito isso, de muitas pessoas que criticam com razão, que tem a moral, que tem a ética para cobrar e para criticar, mas existem outras que criticam e quando o candidato chega em sua casa, seja um conselheiro tutelar, que até em campanha de conselho tutelar também faz de dinheiro, de compras, de voto, de troca de barganhas, de vereador, de prefeito, de deputado estadual, de deputado federal, senador, governador e presidente, a essas farras de dinheiro, eu não estou dizendo que são todos, porque tem muitos políticos sérios no país, e se você quiser eu dou nomes bois de quem é sério, mas quando ele chega em sua casa, estou sendo candidato fulano nessas eleições, posso contar com o seu voto? Aí a pessoa diz, mas eu estou precisando 2 sacos de cimento para terminar a cozinha lá em casa, olha, e olha aqui como é que o chão tá, eu estou querendo queimar, rapaz, esse chão aqui, estou querendo comprar aqui 2 caixas de cerâmica para botar aqui na pia, estou querendo um vaso sanitário aqui pro banheiro, estou terminando minha casa, estou querendo uma caixa de energia. Então, que eleitor é esse que vota dessa forma e depois quer cobrar uma honestidade de um político? Quem primeiro foi corrompido, quem primeiro foi sucumbido foi o político. Quem primeiro assaltou ele foi o eleitor, com raríssimas exceções. Porque essa não é a forma correta de votar. Para a gente poder ter moral de cobrar, qual é a forma? São tantos candidatos. Vamos analisar. Fulano ali, candidato. Qual é a tua proposta, fulano? Não tem não. Eu tô trabalhando só com rede animal, com nota de 50, com nota de 100, pois tá descartado. E tu, Cicrano, com essa proposta? Rapaz, minha proposta é essa daqui. Vou fiscalizar. Principalmente esse é o trabalho de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado distrital, de um senador, São esse trabalho do legislativo é de fiscalizar. Rapaz, vou fiscalizar. Vou estar dentro de um hospital, olhando como é que está sendo o atendimento, como é que estão as camas dos hospitais, como é que se tem medicamento, se não tem, por que está faltando, né? Se o dinheiro não está vindo, vamos atrás de emenda para isso, vamos atrás de um deputado estadual, vamos atrás de um federal,
seja o que for, até o Papa no Vaticano, se for preciso, a gente vai atrás. Então, esse é o trabalho. É cada um de nós temos a consciência de, primeiramente, para poder votar em pessoas do Legislativo, vida ilibada. E depois as propostas. Não, eu chegar, o candidato chegou em minha casa, não, eu só voto, só se for R$50, R$100, certo? O menino aqui está precisando aqui de uma ajuda para botar aqui 2 pneus na moto. Aí depois eu vou cobrar um político sério dessa forma. Se o político teve que fazer um empréstimo, muitas vezes para gastar todinho na campanha, eu não estou dizendo que justifica isso. Mas quem primeiro foi assaltado foi ele. Então precisa eu votar em ideias, em pessoas sérias para mim poder cobrar essa seriedade, essa honestidade. Então isso que eu estou falando, até fugir um pouco do tema, estou direcionando para eu e você termos essa reflexão sobre as eleições para Conselho Tutelar. Votar em pessoas que vão fazer diferente, que vejamos trabalho diferente. Então, vamos votar em pessoas assim, e não em pessoas que querem apenas o salário, que querem apenas o seu emprego. Eu, particularmente, nada contra quem quer votar errado. Eu estou apenas tentando aqui lhe conscientizar. Problema seu se não quiser, depois não reclame. Certo? Mas eu faço a minha parte. Eu faço essas escolhas corretas para poder ter moral de falar. E você, para poder também ter moral e ter vergonha, para poder falar, que faça o correto, para poder cobrar. Então, uma boa tarde a você ouvinte. Para poder encerrar, quero mandar aqui um abraço fraterno ao nosso colega Doek Forrozeiro, do Conjunto Zé Rael. Disse que não perde um programa, está sempre ligado. Então essa fica aí a matéria de hoje, sobre a nossa reflexão, que as eleições para Conselho Tutelar estão se aproximando. Então façamos essa reflexão. Então agradeço pela sua permissão de estar aí na sua casa. Uma boa tarde e até o próximo programa.